Queridos irmãos, hoje mais uma vez Deus nos presenteou com um novo dia, um amanhecer revestido de esperança, destinado a romper amarras, feitiços, bruxarias, macumbas, mal-olhado e inveja. Respire fundo, deixe o coração repousar e permita que a luz divina inunde cada canto da sua alma, pois agora caminhamos juntos rumo à proteção espiritual completa. Aprove ao Senhor revelar-nos que feitiçarias e magia negra são artifícios que tentam manipular energias para aprisionar destinos, colocar cadeias invisíveis sobre famílias, saúdes, finanças e emoções. São correntes que procuram infiltrar medo, confusão, conflitos e fracasso, como sombras que se alongam sobre o caminho. A chamada macumba ou trabalho espiritual maligno, independentemente do nome que receba, é qualquer ato em que se invocam forças espirituais para oprimir, ferir ou limitar alguém. E ainda que essas forças tenham aparência de poder, acreditamos numa autoridade superior, o sacrifício de Cristo, o seu sangue, a vida de Deus em nós. Em meio a ruídos de acusações ou vozes de derrota, recordamos uma verdade eterna: os justos clamam, e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Não importa a intensidade da noite, o socorro divino sempre rompe o silêncio. Essa promessa abastece nosso interior de coragem, lembrando-nos de que o clamor sincero nunca fica sem resposta. Ao longo dos séculos, homens e mulheres carregaram a certeza de que quando chamamos o nome acima de todo nome, cadeias caem por terra. Jesus declarou: tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Há, portanto, a autoridade para desligar cada nó espiritual que lhe foi imposto, a autoridade para desfazer votos obscuros, selos, acordos e pactos firmados contra a sua paz. Contemple agora a cena, uma barreira cintilante de luz, luz dourada, pura, viva, circunda sua mente, seu lar, seu corpo, seu trabalho. Nesse instante, visualizamos flechas, dardos inflamados e setas mentirosas atingindo essa muralha de claridade e se desfazendo antes mesmo de tocar sua pele. É o Senhor quem ergue esse escudo, pois lemos: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa não é mera poesia espiritual, é o decreto do Altíssimo sobre os seus. Entremos então num lugar de quietude interior. Inspire profundamente. Ao inspirar, receba paz. Ao expirar, solte medo. Inspire clara presença de Deus. Exale culpa. Inspire vida. Exale toda energia negativa. Cada respiração é uma confissão tácita. Aceito o presente de vida que o Criador me concede. Permanecemos assim por alguns momentos, até que a mente se alinhe e o corpo se aquiete. Agora, ergamos juntos uma declaração de fé, que ecoe em toda a dimensão espiritual. Em nome de Jesus, liberto-me de toda palavra maldita pronunciada sobre mim. Rejeito sentenças de falência, ruína, doença ou abandono. Exijo que retornem ao seu lugar de origem e desapareçam na luz do Cordeiro. Eu declaro: minha história não está nas mãos do medo, mas nas mãos de Deus. Visualize o dia que começa. Veja-se atravessando portas abertas de oportunidades, sem correntes nos tornozelos nem pesos nos ombros. Sinta o andar leve, passos largos, cabeça erguida. Ao olhar para trás, não existe rastro de sombras grudadas. Existe apenas chão banhado pela graça. É exatamente isso que significa quebrar feitiços. Sair do território de trevas para habitar na clareza do reino. Ainda que você tenha ouvido diagnósticos cruéis, ou previsões sem esperança, lembre-se de que toda previsão contrária à vontade divina se torna nula diante da voz do pastor. Ele sussurra: levanta-te e caminha, porque eu sou contigo. Eis a razão da confiança. Não lutamos sozinhos. O próprio Espírito abraça nossas fraquezas, envia anjos em missão de guarda, e nos cobre com sangue redentor. Alguém pode perguntar: mas se existe tanto poder do alto, por que ainda sinto opressão? A resposta repousa na consciência e no posicionamento. Quando desconhecemos a herança que nos foi dada, vivemos abaixo do nível de liberdade prometido. Quando abraçamos a verdade e a declaramos, as correntes começam a estalar. O reino opera pela dinâmica da voz, crer no coração e confessar com a boca. Portanto, liberte-se agora. Eu creio, logo declaro, eu declaro, logo vejo, eu vejo, logo experimento. Sigamos avançando, degrau após degrau, enquanto caminhamos, ir palavra-chave ressoando como martelos no espírito. Libertação, porque toda prisão tem porta aberta. Autoridade, porque fomos feitos reis e sacerdotes. Comando, porque a voz que se ergue em Cristo não é eco, é decreto.
Vitória, porque a guerra espiritual já tem resultado. Alinhamento, porque nossa mente, emoção e vontade agora seguem o ritmo do céu. Permita que essas 5 pedras lisas, como as de Davi, jorrem do seu interior. Quando o gigante desacreditar você, cada palavra carrega densidade espiritual, apta a rasgar véus de confusão. Neste momento, traga à memória um versículo singelo que atravessou séculos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita baixinho, sinta-o reverberar. Mais do que uma frase, é uma descrição de realidade. Nada me faltará. Não faltará paz, não faltará discernimento, não faltará provisão, não faltará refúgio. Essa completude anula a escassez que a feitiçaria tenta plantar. Se ao redor você percebe ambientes carregados, sinais estranhos ou repetidos atrasos, não se desespere. Antes, reconheça a artimanha, suba ao esconderijo do Altíssimo e fale, com ousadia, em nome de Jesus, rejeito toda tentativa de controle espiritual sobre minha trajetória, quebro encantamentos, desfaço maldições hereditárias, rompo votos involuntários e anulo palavras de derrota. Eu me alinho com a vida de Deus e acolho sua vontade perfeita. Enquanto confessa, imagine um rio cristalino descendo do trono e lavando ruas, portas, documentos, memórias e relações. Aquilo que antes estava perfurado por setas escuras passa a brilhar. Lágrimas podem escorrer, não as detém. São águas internas que purificam lembranças e devolvem a leveza. Pronunciemos então uma certeza cristalina baseada no que lemos acima: o sangue de Jesus nos purifica e liberta de todo mal. Não há potestade que resista a esse sangue. Ele foi derramado para remover o pecado, reconciliar o homem com Deus e selar, de uma vez por todas, a vitória sobre o império das trevas. Quando falamos sangue de Jesus, as portas do inferno estremecem, e todo trabalho de feitiço se revela frágil como areia. Voltando nosso olhar ao horizonte desse novo dia, enxergamos florescendo projetos que estavam paralisados, laços familiares sendo restaurados, corpos recebendo força renovada, mentes sendo clareadas, identidades sendo curadas, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e o Espírito está aqui, agora neste exato momento. Devemos, porém, compreender que libertação não é destino final, é ponto de partida. Depois do rompimento, é tempo de construção. Construímos com palavras de vida, pensamentos de paz, escolhas de integridade. Andamos em vigilância, nutrindo o coração com a palavra, mantendo o lugar secreto aceso, pois, se o campo não for cultivado, o inimigo semeará ervas daninhas. Assim plantamos sementes de louvor, gratidão, generosidade e santidade. Recriamos a atmosfera do lar, trocamos murmúrio por canto, trocamos queixa por esperança, e na medida em que praticamos essas sementes, os portões espirituais permanecem trancados contra invasores. Em instantes, elevaremos uma oração mais profunda. Antes, porém, grave esta convicção: você não é refém de obra nenhuma das trevas. Você não é cativo de amarras secretas. Não é marionete de rituais. Não é prisioneiro de sentenças ancestrais. Você pertence ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que desfaz encantamentos como quem sopra cinzas ao vento. Portanto, confesse junto, em silêncio ou em voz audível: assumo diante do céu e da terra minha identidade de filho, revestido de luz, empunho a espada do Espírito, empunho o escudo da fé, cinjo-me com a verdade, calço-me com a paz, resisto ao mal e permaneço firme. Declaro: sou livre, sou limpo, sou guardado, sou amado. Sinta o ambiente interno expandir. Sinta uma brisa suave tocar sua fronte, como se o próprio Espírito soprasse nova vida. Pode ser que você perceba calor nas mãos, peso saindo dos ombros, ou simplesmente uma serenidade fresca espalhando-se pela mente. Esses são sinais de que a palavra está fazendo efeito, rompendo cadeias invisíveis, dissolvendo pensamentos sombrios, abrindo espaço para a luz. Eis a essência deste primeiro movimento. A consciência desperta, a fé desperta, a voz desperta. Daqui partiremos como guerreiros que já enxergam a bandeira da vitória erguida, para declarações ainda mais ousadas, confissões ainda mais profundas, e ações proféticas que selarão, de forma irrevogável, a ruína de toda a estrutura maléfica arquitetada contra a sua vida. Neste segundo movimento de nossa jornada, mergulhemos no coração da oração transformadora. Agora que estabelecemos as bases da consciência e da fé,
É hora de elevar nossa voz em declarações proféticas que não apenas reconhecem a realidade presente, mas criam nova realidade através do poder da palavra. Respiremos juntos, uma vez mais. Inspire força, expire fraqueza, inspire vida, expire morte, inspire esperança, expire desespero. Que este momento seja um divisor de águas, uma linha demarcatória entre o que era e o que será. O Senhor me desperta nesta manhã com uma visão profética sobre o seu dia. Vejo portas de bronze sendo quebradas, ferrolhos de ferro sendo cortados. Vejo cadeias caindo como folhas secas ao vento. Vejo você caminhando através de corredores que antes pareciam fechados, entrando em territórios que antes eram inacessíveis. Não é fantasia, é decreto divino. Enquanto oro, percebo que o Espírito Santo sussurra: hoje é o dia da virada. Hoje é o dia da quebra. Hoje é o dia da manifestação. Essas palavras não são meras consolações. São sentenças celestiais sendo pronunciadas sobre sua trajetória. O que parecia impossível ontem, torna-se inevitável hoje. Você pergunta: mas como posso crer nisso se ainda sinto o peso das amarras? A resposta está na compreensão de que a fé não é ausência de obstáculos, mas autoridade sobre ele. Não oramos para que as montanhas desapareçam. Oramos para que se movam. E elas se movem quando nossa voz se alinha com a voz do Criador. Neste instante, vigilai sua vida como um jardim que foi invadido por pragas. Espinhos cresceram onde deveria haver rosas. Ervas daninhas sufocaram as plantas frutíferas. Muros foram levantados onde deveria haver clareiras. Mas agora, o jardineiro divino entra em ação. Suas mãos não apenas removem o que não deveria estar, elas plantam o que deve florescer. Declare comigo, em silêncio ou em voz audível: Senhor, eu confesso que nem sempre andei nos teus caminhos. Reconheço que em alguns momentos, permiti que a amargura habitasse meu coração. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei do teu poder, pelas vezes em que me submeti ao medo em vez de me submeter à tua vontade. Rio de purificação, desça sobre mim. Sangue de Cristo, lave-me. Espírito Santo, renove-me. Há poder no arrependimento sincero. Não é um ritual, é um reposicionamento espiritual. Quando reconhecemos nossas falhas, não estamos nos diminuindo, estamos nos alinhando com a verdade. E a verdade sempre liberta, sempre abre caminhos, sempre retira obstáculos. Agora, num movimento ainda mais profundo, vemos que a confissão não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. Confessamos não apenas o que fizemos, mas o que escolhemos fazer daqui em diante. Confessamos vitória onde há derrota. Confessamos abundância onde há escassez. Confessamos paz onde há turbulência. Pai, diante de ti, assumo uma nova postura. Rejeito a mentalidade de vítima e abraço a mentalidade de vencedor. Rejeito a linguagem de escassez e abraço a linguagem de abundância. Rejeito pensamentos de derrota e abraço pensamentos de vitória. Que minha mente seja reformada, meu coração seja restaurado, minha vida seja recriada. O Senhor me mostra algo específico sobre você. Vejo uma corrente sendo cortada bem no meio, não nas pontas, mas no... Esta corrente específica estava conectada a padrões hereditários de fracasso, enfermidade ou limitação. Gerações anteriores carregaram esse fardo, mas a corrente para em você. Você não é apenas liberto, você é o libertador para as gerações futuras. Há um momento em que a oração deixa de ser pedido e se torna comando. Entramos agora nesse território sagrado. Em nome de Jesus, eu comando que toda estrutura maligna erguida contra minha trajetória seja desmantelada. Eu desativo todo mecanismo de autodestruição plantado em minha mente. Eu anulo todo acordo espiritual firmado sem meu consentimento. Eu quebro toda maldição de pobreza, doença, solidão e fracasso. Eu estabeleço aqui neste lugar uma nova ordem espiritual. Quando você fala desta forma, o céu se move. Anjos recebem ordens, demônios recebem intimações, circunstâncias recebem redirecionamentos. Você não está apenas orando, você está legislando. Mas compreenda, legislar no espírito exige responsabilidade na terra. Se você quebra a maldição do fracasso, deve começar a tomar atitudes de sucesso. Se você desfaz a amarra da enfermidade, deve começar a cuidar do corpo como templo. Se você corta a corrente da solidão, deve começar a abrir o coração para relacionamentos saudáveis. A libertação não é destino, é ponto de partida. É a criação de espaço para que a bênção se manifeste. É a remoção das pedras para que a semente germine. É a abertura do céu para que a chuva desça.
Neste momento erguemos uma oração de gratidão profética. Não agradecemos apenas pelo que foi, agradecemos pelo que será. Pai, eu te agradeço pela vitória que já está sendo manifestada. Agradeço pela saúde que já está sendo restaurada. Agradeço pela prosperidade que já está sendo liberada. Agradeço pelos relacionamentos que já estão sendo curados. Agradeço pela identidade que já está sendo reconstruída. Que minha gratidão seja a chave que abre as comportas da abundância. Vejo anjos trabalhando enquanto você ora. Vejo documentos sendo assinados em tribunais celestiais. Vejo chaves sendo entregues. Vejo estradas sendo pavimentadas. Vejo sementes sendo plantadas em terra fértil. Tudo isso não é simbólico. É literal no reino do Espírito. Quando você sair deste momento de oração, carregará consigo uma nova frequência espiritual. Pessoas perceberão que algo mudou em você. Oportunidades começarão a surgir de forma incomum. Problemas antigos encontrarão soluções rápidas. Você não precisará forçar nada. As coisas fluirão naturalmente. Mas permanecemos vigilantes. Sabemos que o inimigo tentará roubar a semente plantada. Por isso cultivamos esta oração. Repetimos essas declarações. Mantemos a confissão de fé. Não permitimos que nenhum dia passe sem reconhecer a bondade de Deus. Senhor, daqui em diante minha vida será um testemunho do teu poder. Cada manhã, despertarei com gratidão. Cada noite repousarei com confiança. Em cada desafio buscarei tua sabedoria. Em cada vitória darei glória ao teu nome. Que minha existência seja uma carta viva do teu amor. Há uma coroa sendo colocada sobre sua cabeça neste momento. Não é uma coroa de espinhos, mas uma coroa de glória. Não é uma coroa de sofrimento, mas uma coroa de autoridade. Você está sendo investido de poder espiritual para não apenas vencer suas próprias batalhas, mas para ajudar outros a vencerem as suas. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra. Eu sou mais que vencedor. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Tenho o que Deus diz que tenho. Posso o que Deus diz que posso. Que esta verdade ressoe em cada célula do seu ser. Que esta convicção guie cada passo do seu caminhar. Que esta fé sustente cada decisão do seu viver. Você não é comum. Você é extraordinário pela graça. Você não é limitado. Você é ilimitado pelo poder. Chegamos ao momento mais sagrado de nossa jornada espiritual. Aqui na presença do Altíssimo erguemos não apenas nossas próprias necessidades, mas intercedemos por todos aqueles que amamos. Esta é a hora em que nossa oração se torna a ponte entre o céu e a terra, canal através do qual a misericórdia divina alcança vidas, famílias e nações. Respiremos juntos uma última vez neste encontro. Inspire a compaixão de Cristo. Expire o egoísmo. Inspire amor incondicional. Expire julgamento. Inspire fé coletiva. Expire incredulidade. Que nosso coração se expanda para acolher, não apenas nossa própria libertação, mas a libertação de todos aqueles que Deus colocou em nossa trajetória. O Senhor me mostra uma visão extraordinária. Vejo uma rede de luz se formando mentre oramos. Cada pessoa que participa desta oração torna-se um ponto luminoso conectado aos demais. Não estamos orando sozinhos. Estamos orando em unidade. E quando o povo de Deus se une em oração, montanhas se movem, céus se abrem, milagres se manifestam. Começamos nossa intercessão pelos mais próximos. Traga à mente, agora, o rosto daqueles que compartilham sua casa, sua mesa, sua vida. Veja seus familiares, pais, filhos, cônjuge, irmãos e compreenda que a mesma autoridade que o liberta, liberta também sua casa. Pai, em nome de Jesus eu estendo minha mão sobre minha família. Assim como tu libertaste a mim, liberta cada membro desta casa. Quebra toda maldição hereditária que passou de geração em geração. Toda palavra de morte pronunciada sobre minha linhagem, eu a anulo agora. Toda prática de feitiçaria que tentou se estabelecer em minha descendência, eu a desfaço agora. Decreto que minha família é território sagrado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Vejo cadeias caindo não apenas sobre você, mas sobre toda a sua árvore genealógica. Avós que carregaram fardos desnecessários, pais que lutaram contra limitações impostas, filhos que nascerão em liberdade completa. Sua libertação é a semente que frutifica em todas as direções do tempo. Agora, expandimos nosso círculo de intercessão. Pensemos naqueles que estão enfrentando enfermidades no corpo.
Pessoas que você conhece, que receberam diagnósticos desanimadores, que lutam contra dores crônicas, que sentem o corpo fraquejar. Oremos por eles com fé inabalável. Senhor, eu clamo por cada pessoa enferma que está em meu coração neste momento. Toda obra de feitiçaria que se manifestou através de doença, tu a desfazes agora. Todo trabalho espiritual que causou enfermidade, tu anulas agora. Pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, restaura os corpos, renova as células, regenera os órgãos, que médicos sejam instrumentos de tua graça, que tratamentos tenham eficácia sobrenatural, que a cura total seja manifestada. Sinto o Espírito Santo sussurrando nomes específicos. Há pessoas com doenças do coração que receberão cura. Há pessoas com problemas de visão que voltarão a enxergar claramente. Há pessoas com dores nas articulações que sentirão alívio imediato. Não são promessas vazias. São decretos divinos sendo liberados neste momento. Voltemos nossa atenção para aqueles que enfrentam crises financeiras, famílias que perderam empregos, empresários que viram negócios desmoronarem, pessoas que têm mais meios do que dinheiro. Compreendamos que a pobreza, muitas vezes, é resultado de amarras espirituais que precisam ser quebradas. Pai, eu intercedo por todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Toda maldição de pobreza lançada sobre suas vidas, eu a quebro agora. Todo trabalho de macumba feito para impedir prosperidade, eu o desfaço agora. Que portas de oportunidade se abram, que ideias inovadoras sejam inspiradas, que provisões inesperadas sejam liberadas, que o favor divino os preceda em cada negociação, em cada entrevista, em cada emprego. Há uma unção específica de prosperidade sendo derramada neste momento. Pessoas que estavam desempregadas receberão chamadas para trabalho. Dívidas que pareciam impossíveis de quitar encontrarão soluções. Negócios que estavam paralisados voltarão a funcionar. A escassez não é projeto de Deus, abundância é. Agora intercedemos por aqueles que governam e lideram, autoridades políticas, líderes religiosos, pessoas que tomam decisões que afetam mesmo que não concordemos com todas as suas posições, reconhecemos que sua conversão possível pode transformar nações. Senhor, eu oro por cada autoridade constituída em nossa nação, que todo espírito de corrupção seja exposto e removido, que todo trabalho de feitiçaria feito para manipular decisões políticas seja desfeito, que sabedoria divina seja derramada sobre governantes, que justiça seja estabelecida, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Converte corações, transforma mentes, usa mesmo os ímpios para cumprir teus propósitos. Vejo anjos sendo enviados para capitais, palácios e centros de poder, há reuniões secretas sendo expostas, esquemas malignos sendo frustrados, decisões justas sendo tomadas. Quando o povo de Deus ora pelas autoridades, o próprio Deus intervém nos destinos das nações. Lembremos-nos também daqueles que estão sozinhos e desesperançados, pessoas que perderam a vontade de viver, que consideram o suicídio como saída, que sentem que não há mais propósito para a sua existência. Nossa oração pode ser o fio que os puxa de volta à vida. Pai, eu clamo por cada pessoa que está considerando desistir da vida. Toda palavra de suicídio sussurrada por demônios, eu a silencio agora. Todo espírito de depressão e desespero, eu o amarro agora. Que esperança seja renovada, que propósito seja revelado, que pessoas certas sejam enviadas para oferecer apoio, que elas sintam teu amor incondicional, que compreendam seu valor infinito, que descubram as razões pelas quais foram criadas. Há uma unção de restauração emocional sendo liberada. Pessoas que se sentiam invisíveis receberão sinais de que são amadas. Pessoas que perderam a esperança experimentarão renovação sobrenatural. Ligações telefônicas salvadoras serão feitas. Encontros providenciais acontecerão. Intervenções milagrosas ocorrerão. Estendamos nossa intercessão para além das fronteiras nacionais. Oremos por povos que vivem sob perseguição, por nações assoladas pela guerra, por lugares onde a fome e a violência imperam. Senhor, eu intercedo por todos os perseguidos por causa da fé. Toda obra de feitiçaria usada para oprimir inocentes,
tu anulas todo regime que tenta silenciar a verdade, tu o confrontas agora, que refugiados encontrem abrigo, que órfãos sejam adotados, que viúvas sejam consoladas, que tua igreja seja fortalecida na tribulação, que mártires sejam coroados na eternidade, que a luz da verdade brilhe nas trevas mais profundas. Mas nossa intercessão não se limita ao presente, alcança também as gerações futuras. Oremos por crianças que ainda não nasceram, por jovens que crescerão em tempos desafiadores, por líderes que emergirão nas próximas décadas. Pai, eu oro pelas gerações que estão por vir, quebra toda maldição que tentará se estabelecer sobre elas, que nasçam livres, cresçam protegidas, sejam educadas na verdade, que sejam uma geração de adoradores, de intercessores, de transformadores, que carreguem em seu DNA espiritual a marca da santidade, que sejam imunes às seduções do mal, que sejam agentes de avivamento nas famílias e nações. Chegamos ao clímax de nossa oração. Este é o momento em que selamos tudo o que foi declarado, decretado e intercedido. Erguemos nossas mãos como símbolos de entrega e autoridade, e pronunciamos palavras que ecoarão por toda a eternidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre, eu selo cada oração feita neste momento. Que nenhuma palavra que pronunciamos em fé retorne vazia. Que cada decreto encontre cumprimento na terra. Que cada libertação seja mantida. Que cada cura seja permanente. Que cada bênção seja multiplicada. Que o testemunho de tua bondade se espalhe como fogo. Que multidões sejam atraídas ao reino. Que teu nome seja exaltado entre os povos. O Senhor me mostra a imagem de uma colheita abundante. Cada oração que fizemos é uma semente plantada em terra fértil. Não veremos todos os frutos imediatamente, mas eles virão, vidas serão transformadas, famílias restauradas, nações impactadas. Tudo porque decidimos não orar apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que Deus colocou em nosso coração. Terminamos com uma confissão de fé coletiva. Que cada pessoa que participou desta oração declare junto: eu creio que Deus ouviu cada palavra. Eu creio que anjos foram enviados para executar cada decreto. Eu creio que demônios foram amarrados e expulsos. Eu creio que vitórias estão sendo manifestadas, que milagres estão sendo liberados, que o reino de Deus está sendo estabelecido. Amém, amém, amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Saiam deste lugar sabendo que foram instrumentos de libertação não apenas para si mesmos, mas para multidões que nem sequer conhecem. A oração está selada, o trabalho está consumado, a vitória está garantida. Que assim seja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.